Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje nasceu em Belém o Salvador, Filho do Rei, Filho de Deus. Que lindo poder comemorar isso. Que lindo poder respirar esse momento e tudo que esse mês nos traz, porque sim, dezembro é um mês diferenciado, não é mesmo? Ele é um mês diferenciado por N motivos. Pode ser diferenciado porque estamos em férias, pode ser diferenciado porque é um período de tantas festas, diferenciado porque a gente precisa resolver uma porção de situações. É um mês diferenciado porque também é o último mês do ano, é um mês onde a gente está um pouquinho mais reflexivo em algumas coisas, naquilo que fizemos. É um mês diferenciado porque nós também nos propomos a pensar em dezembro, já querendo viver o janeiro, né? Com as nossas novas metas, objetivos e novas expectativas. E sim, aqui na Centenário é um mês diferenciado porque a gente inicia dezembro já comemorando o nascimento do nosso rei. Nós iniciamos dezembro já respirando festa e foi isso que nós fizemos todos os domingos desse mês. Te convido a assistir lá no YouTube, se não assistiu ainda, tá? Você pode ir lá e visitar. E é assim que nós fazemos. Comemoramos, nos alegramos. E hoje não será diferente. Alegrar-nos, estar com seu coração alegre. Alegre por estar aqui. Alegre por viver o mês de dezembro. Alegre por poder cantar, aleluia, nasceu o Filho de Deus. Aleluia, nasceu o meu Salvador. Está com o coração alegre? Amém, que esteja com o coração alegre. A semana passada, nós falamos sobre a esperança. Semana passada, nós simbolicamente viemos de verde toda a igreja para representar essa esperança, e eu acredito que cada um de nós entendemos que nós somos também a esperança. Nós somos a esperança para a nossa família, nós somos a esperança para os nossos parentes, somos a esperança para os nossos vizinhos, nós somos a esperança para o mundo todo. E nós podemos ser coparticipantes daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem atuado na vida das pessoas, ou ainda está esperando só um passinho seu, que é a esperança, para que seja realizado. E hoje sim é o dia do nascimento. Historicamente, nós comemoramos hoje como o dia do nascimento, o nascimento de Jesus, o nascimento de Cristo. Então, hoje é um dia de festa, é um dia que eu quero te convidar a verdadeiramente estar nesse ambiente, a verdadeiramente encher o seu coração de alegria, a verdadeiramente entender tudo que vai ser falado, cantado, louvado e engrandecer o nome desse Deus. E vamos nos colocar em pé que nós vamos orar. Orar com o coração cheio de alegria. Orar entendendo que nós somos a esperança. E orar entendendo que hoje é o dia do nascimento. Nascimento sim de Cristo, mas hoje também pode ser o dia do seu nascimento. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Nascimento de Cristo, mas hoje também pode ser o dia do seu nascimento. Respire bem fundo. Faça assim, ó. Solte o ar. Mais uma vez, bem fundo. Solte o ar. Isso mesmo, oxigene-se. Conecte ao Senhor. Conecte-se a esse ambiente. Conecte a tudo que será falado e vivido. Porque a partir do seu respirar, a partir do seu entender de estar aqui, o Senhor grandes coisas fará. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por este dia, te agradecer, ó Pai, por mais um mês de dezembro que nós podemos viver juntos, por mais um mês de dezembro que nós podemos respirar o nascimento de Cristo, celebrar o nascimento de Cristo, proclamar o nascimento de Cristo. Obrigado, Senhor, por mais momentos que nós possamos aqui, como igreja, como comunidade, estar juntos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor tem feito, fará e aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Obrigada, Deus. Obrigado pelo nascimento de Jesus.
Obrigado pelo nascimento do nosso Salvador. Obrigado pelo nascimento daquele que veio ao mundo para nos ensinar a servir, nos ensinar a amar, nos ensinar, Senhor, a viver, ó Pai, com dores, com dificuldades, com muitos obstáculos que nós temos em nossas vidas, Pai, mas a partir desse ensinamento de Cristo, que nasceu, que veio aqui, que viveu e que nos ensinou, ó Pai, nós queremos ser servos melhores. Nós queremos caminhar corretamente, ó Deus, e melhor diante de Ti, Senhor. Nos ensina a servir ao reino, nos ensina a estar com o coração disposto, nos ensina, Senhor, a ter novas atitudes, Pai. E hoje, Senhor, se o tempo for favorável para um novo nascimento, que o Senhor o faça aqui em nosso meio, que o Teu Santo Espírito transite, que o Teu Santo Espírito nos incomode, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito neste momento, Senhor, nos afaste de todas as tristezas, preocupações e que possamos de fato estar aqui, viver esse momento, nos alegrar por esse momento, Senhor, entender tudo que é falado, tudo que é cantado, tudo que será trazido como mensagem aos nossos corações, Senhor, porque queremos nascer e ser diferenciados na Tua presença, ó Pai. Obrigado por cada vida, por cada visitante, ó Deus. Obrigado por cada família que está aqui. Eu já te agradeço por todos aqueles que irão assistir também, nos acompanhar, ó Deus, na transmissão deste culto, ó Pai. Eu te peço encarecidamente que o Senhor cuide de cada vida, que o Senhor atenda aos pedidos, que o Senhor traga as respostas, ó Pai, que o Senhor habite em cada coração, Senhor. Seja, ó Pai, com aqueles que não podem estar aqui, com aqueles que estão enfermos, em hospitais, ou até em suas casas, Senhor, com aqueles que de alguma forma estão debilitados e não puderam vir a este ambiente, ó Pai. Mas que a Tua palavra os alcance, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito os alcance, Senhor. Que este momento seja um momento de que o coração, ó Pai, transborde de alegria e gratidão. Obrigada, ó Pai, por cada vida que apresentamos diante de Ti, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas elas, sabendo que o Senhor é quem pode fazer e realizar, ó Deus. E obrigado pelo nascimento de Cristo. Obrigado, porque hoje é dia de celebrar que nasceu o nosso Salvador. Em nome deste Salvador, Jesus Cristo, é que nós te oramos. Amém, ó Deus. Pode se assentar. Cristo, o verdadeiro Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Virgem dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Ele nasceu para morrer por nós. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Natal é nascimento, é vida. Cristo tem a vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele nasceu, viveu entre nós, ensinou o caminho da verdade e hoje estamos celebrando o presente que o nosso Deus representa para a igreja.
Seu nome é Deus forte, pois Ele tem todo o domínio no céu e na terra. Nada está fora do seu controle. Ele é o general de guerra. Ele faz cessar as guerras. Ninguém pode resistir a Deus. Ele faz o que lhe agrada. Seu nome é Pai da eternidade, pois Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ninguém o criou, Ele é desde sempre. Seu reinado não tem fim, o tempo pertence a Ele. Seu nome é Príncipe da Paz, pois ele é a paz que necessitamos. Só Ele nos dá a paz que a nossa alma tanto almeja. No mundo não há essa paz, somente em Deus, conforme o próprio Senhor nos falou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Seu nome é Emanuel, o Deus conosco, pois Ele nasceu e habitou entre nós, tomou a forma humana e sentiu na pele as nossas dores. Um dia aceitamos a salvação que só Cristo pode dar. Você, amado ouvinte da palavra de Deus, também pode se juntar a nós e fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. Aceite a Cristo hoje e tenha a salvação da sua alma, o perdão dos pecados e a vida eterna. Natal não é o Papai Noel, enfeitar as árvores natalinas ou decorar a casa com luzes coloridas. O verdadeiro significado do Natal é este: Cristo nasceu para morrer por nós e nos salvar da condenação eterna. Natal é receber o dom da vida de Cristo para que através dele possamos ter comunhão com Deus. Amigo do Evangelho, aceite a Cristo e desfrute do verdadeiro significado do Natal. A vida de Cristo em nós. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Feliz Natal, feliz vida em Cristo, feliz vida com Cristo. Altas noites.
Suas
Alerta, terra entoa, a nova, alegre e boa notícia. Nasceu o Redentor. E é sobre esse nascimento que Jesus também ensinou enquanto ele estava aqui. E no dia que ele encontrou Nicodemos, e é sobre isso que nós vamos ler agora. Acompanhe aí, acredito que será passado ali, lá em João capítulo 3, do 1 ao 12. Observe bem esse diálogo tão importante sobre nascimento que Jesus falou ali com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas espirituais? Olha que interessante esse diálogo de Jesus com Nicodemos falando sobre esse nascimento. Se você entendeu que você é a esperança e pode ser a esperança, então hoje eu gostaria que você entendesse que você pode ser nascido do alto. Você pode ter um nascimento novo, um caráter espiritual. Nascer do Espírito, ele exige uma mudança, e é uma mudança radical. É um novo começo, é uma nova roupagem de vida que você precisa ter. E uma vez que você entende que você é esperança, você também pode entender que você pode ter esse novo nascimento. Que você pode nascer de novo. Que você pode ser novo em Cristo. E no dia que nós comemoramos esse nascimento, com o coração cheio de gratidão, permita-se perguntar: Senhor, como pode eu, sendo velho, nascer novamente? Deus te responderá.
de amor, noite de paz, noite de amor, noite de paz, noite de amor. É Jesus, o Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Os irmãos podem sentar agora. Ingenuamente eu vou perguntar, quem aqui trouxe celular? Levanta aí, para eu saber. Muito bem. Segure ele na mão. E eu espero que vocês saibam ligar a lanterna do seu celular. Precisa de um tempinho. Ah, o moderninho assim, ó, igual o meu, tá fácil, né?
O que não for, já fica a postos aí para ligar a lanterna, mas não ligue ainda. Desligue, deixa ela desligada. A proposta agora é que a partir da escuridão que chegará até nós, você seja algo, ou você queira ser algo, ou você queira ser diferente. Então, eu vou falar algumas características aqui, e eu vou começar assim. Neste Natal, e aí, se você se identificar com isso que eu disser, você vai acender a lanterna do seu celular. Só acender e fazer assim. Tá bem? Por enquanto apagado. Entendemos todos? Entendemos? Então, eu vou dizer algumas características. E aí, neste Natal, Muito bem. Neste Natal, eu quero demonstrar o amor. Neste Natal, eu quero fazer a diferença para alguém. Neste Natal, eu quero permitir um novo nascimento em minha vida. E aí, para finalizarmos, você pode depois levantar bem alto e balançar. Neste Natal, eu quero ser luz para alguém. Amém. Pode abaixar. Vídeo? Deus nas maiores das alturas. É exaltação por ter Deus cumprido a sua promessa do libertador. A alegria é tão grande que gera palavras de gratidão e honra a Deus. Glorificar é também honrar a Deus. Em uma cultura que estimula o individualismo, a superficialidade e a competição, precisamos de vozes que nos lembrem que todos somos pequenos e humanos diante de Jesus Menino. Vozes que nos advertiram a deixar o egoísmo e o materialismo para mantermos sensíveis às pessoas em seus contextos e necessidades. Precisamos de um novo nascimento, onde eu e você, com a nossa voz, atitude, possamos anunciar que no menino Jesus há uma nova vida e pode haver um mundo diferente. Neste Natal, abra seus lábios para agradecer a Deus e para anunciar coisas boas a todas as pessoas, pois Deus quer bem a todos nós. Não esteja distraído em suas próprias demandas, insensível em razão das agruras da vida, ou conscientemente ocupado demais em manter seus privilégios e interesses. Precisamos perceber o milagre da vida do nosso próximo e nos alegrarmos com ele. Devemos buscar e ansiar de fato pela presença de Jesus no mundo, em mim, em você, a partir do nosso novo nascimento. Louve a Deus todos os dias, porque em Cristo temos a oportunidade de nascer de novo. Som.
mensagem do Natal contém as boas novas de Deus. A boa notícia de que Deus nos ama, nos quer bem e quer nos dar a vida eterna por meio do perdão e da graça. A mensagem do Natal revela o amor e o plano redentor de Deus Pai e exige uma resposta de nossa parte. Jesus nasceu, mas Jesus voltará. Breve, Jesus virá. Lamentações 3, de 21 a 23, diz no seguinte: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O nosso Deus sempre renova tudo para nos dar novas oportunidades. O Deus eterno é o único que está acima do tempo e pode reger todas as coisas. A cada manhã, o sol nasce novamente como um novo dia, cheio de oportunidades, pela misericórdia de Deus. Precisamos aproveitar as oportunidades que a vida nos proporciona para viver o novo de Deus. Que o nascimento de Jesus Cristo possa ser a oportunidade para que você, com alegria, sinta o amor daquele que é o autor da existência, o poeta da história, que você possa declarar que ele é o seu Criador. Não deixe de dar a oportunidade de experimentar o novo de Deus para a sua vida.
1 Pedro 2:5 diz no seguinte: nós somos o templo do Senhor nosso Deus hoje. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Louve ao nome do Senhor. Eterno é o seu amor. Quando há louvor, de glória se enche toda a terra. Exalte o nome desse Deus. Louvai, cantai, perto está o Senhor. Jesus Cristo é muito mais do que uma história para nós.
Sua vida é muito mais do que uma memória, porque o menino que nasceu em Belém, ele está vivo hoje, trazendo uma nova vida para cada um de nós. O nascimento de Jesus traz consigo uma linda mensagem de amor, e por isso é que cantamos a mensagem do Natal de Jesus. Essa mensagem é poderosa e transforma a vida, pois já mudou o curso da história. Jesus, nós te amamos. cantarmos a mensagem do Natal, ela ecoa em nós e promove transformação na nossa vida e na vida das pessoas que ouvem a mensagem cristã por meio do nascimento de Jesus, o Messias. Celebre a festa do Natal. Jesus nasceu. Vamos comemorar.
Graça e paz, meus queridos. Com certeza, mais uma vez, é um prazer juntos estarmos aqui na casa do Senhor, aonde nós celebramos aqui este nascimento daquele que trouxe redenção e salvação para toda a humanidade. Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Na semana passada nós entendemos como você pode ser um canal dessa esperança, como você pode dividir essa esperança com outras pessoas, como você pode apresentar essa esperança, tanto sendo você um representante dessa esperança. Só para vocês acordarem. A gente hoje está tendo sérios problemas com a tecnologia, mas não é o pessoal do MT, eles estão tentando resolver. Multimídia não funcionou, o provedor não funcionou, aí a gente estava filmando, estava transmitindo, caiu a transmissão, ok? Mas isso não nos impede de servir ao nosso Deus, isso não nos impede de aprendermos um pouquinho mais e entendermos as mensagens que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui presente, para você que está ali na sua casa, talvez até para você que vai ver esse vídeo, não sei nem quanto tempo depois, né? Porque hoje é dia 24 de dezembro de 2022, pode ser que você ouça essa mensagem de 2030, 2055, e eu não sei se a trombeta já tocou até lá, mas caso ela não toque, você esteja ouvindo essa mensagem, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você. Essa esperança que já foi cantada, já foi anunciada, já foi lida aqui nessa noite, ela faz parte da sua vida? Ela faz parte realmente do seu coração? Porque o mundo ele apresenta vários caminhos para se ter uma relação com o Criador ou com alguma força apresentada aí dentro da metafísica, dentro daquilo que nós não conseguimos compreender, muitas vezes nem explicar. Mas nessa noite nós não estamos apresentando um metafísico aleatório, nem um metafísico que você não tem a mínima ciência de quem é, nem de quem se trata, porque nós estamos apresentando que este é o nosso Senhor e aquele que morreu pela humanidade para salvar o mundo, o nosso Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. E Paulo diz a Timóteo: Jesus Cristo é a nossa esperança. Mas nós descobrimos que somos esperança, mas mais do que sermos a esperança para a salvação de muitos, eu quero ressaltar essa esperança que deve nascer em nós. Porém, faz-se necessário se dispor a esse amor. Nós aprendemos ao longo da vida depositar as nossas esperanças em sonhos, aprendemos a depositar as nossas esperanças em vontades, aprendemos a apresentar as nossas esperanças em alguns acontecimentos, em momentos, em conquistas, e até torcer com as nossas esperanças por algumas escolhas que nós já fizemos em nossa vida. Porém, hoje quero lhe apresentar uma esperança eterna que ninguém nessa vida ou no mundo pode dar. Eu posso até afirmar que Jesus Cristo, Ele é a minha esperança, porque Deus, o nosso Pai, me ama incondicionalmente, e por causa do ato de Jesus de redenção para todos aqueles que creem nele lá no Calvário, eu estou cheio, estou certo dessa salvação em minha vida, mas eu pergunto, essa esperança faz também parte da sua vida? Você também já tomou a decisão? A ideia da esperança de uma pessoa surge naquilo que ela acredita, que são as possibilidades daquilo que ela acredita acontecer. É na natureza da humanidade ter esperança. É da natureza da humanidade, do ser humano, ter expectativas boas. Talvez até ter algumas expectativas ruins, mas tem que ter algumas expectativas a respeito do futuro, sobre as coisas que virão. Um conceito filosófico de esperança é de que se trata de uma expectativa do futuro, e não objetiva, mas subjetiva. Expectativa com medo, ok? Porque não se sabe o que vem pela frente, porque há o incerto. Mas o conceito bíblico de esperança, ao contrário do que o mundo, do que a filosofia, ou do que os ensinamentos vãos apresentam para a sociedade,
é completamente diferente de como o mundo fala de esperança. Porque a esperança bíblica é algo certo, um negócio fechado. A esperança bíblica diz: você pode contar com isso. A esperança bíblica diz que nós cremos em algo que nos é prometido, ok? E aguardamos a concretização daquilo que é prometido para nós. Isso está lá registrado em Hebreus. E ela atrela essa esperança à fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos, do que nós almejamos. E a esperança me faz caminhar nessa direção. A esperança me faz ter uma objetivação e buscar esse alcance daquilo que de alguma forma foi apresentado para a minha vida. E nessa noite eu gostaria de desafiar a buscar esse Senhor para a tua vida e para o seu coração. E aí eu aprendo algumas lições muito importantes a respeito da esperança de vida eterna, a esperança de salvação, a esperança da infinitude, porque você é finito para essa terra, eu e vocês, todos nós aqui somos finitos para este mundo, nós não somos eternos para essa terra, mas nós temos um Espírito que retorna para o Senhor, que é eterno para a glória, ok? Mas quem não quer nada com o Senhor, esse Espírito não retorna para o Senhor, mas infelizmente caminha para as profundezas da condenação, aonde não terá mais acesso a este Deus Criador, Deus que te deu fôlego, Deus que te deu vida, Deus que te sustenta até os dias de hoje. E por mais que a sociedade tente relativizar esse Senhor, este Deus que faz parte de nós, é impossível não termos um autoquestionamento de quem nós somos, de onde viemos, para onde estamos indo, de onde é a minha origem, e certamente a gente sabe que basicamente dentro da morfologia humana, nós somos de uma origem, de um nascimento, mas tudo teve um princípio, e esse princípio é Deus. Então, se esse princípio é Deus, a primeira lição que eu aprendo nessa noite junto com vocês é que a esperança vem de Deus. Ela não vem de nenhum outro espaço, ambiente, cultura ou filosofia. A esperança, ela vem de Deus. A esperança que os crentes em Jesus Cristo têm é de Deus, pelo poder do Espírito Santo atuando na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. A esperança não é algo que possamos estimular somente com o nosso próprio esforço, porque lá em Romanos, capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então essa esperança, ela é derramada da parte de Deus pelo Espírito Santo. Contra tudo isso, por exemplo, Abraão, acreditou e teve a esperança, como diz a palavra. A palavra de Deus diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem fidelidade. Mas mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Romanos capítulo 4, verso 18 a 20. A palavra de Deus diz: Abraão, a ele foi creditado ser pai de uma grande nação. Ele confiou no Senhor. Ele teve fé mesmo depois dos 100 anos, nasce lá Isaquezinho. Deram um jeitinho antes. Agar, lá uma serva, foi colocada à disposição, nasce Ismael. Mas a promessa dessa grande nação calhou sobre a vida dos 2 filhos. E hoje eles são, sem dúvida nenhuma, o resultado de uma terra, o resultado de várias descendências, que veio de um único homem, que foi abençoado por Deus simplesmente porque ele creu na esperança que lhe foi apresentado. Então eu fico imaginando se essa mesma esperança é apresentada para você, ok? E eu não tenho dúvida nenhuma que ela é todos os dias colocada à tua disposição, porque é a esperança de vida eterna. Quando todos esperam como uma possibilidade humana falhou, Abraão colocou a sua esperança em Deus, Cristo em você, a esperança da glória do Senhor para a tua vida. Como registrado lá em Colossenses capítulo 1, verso 21, quando diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus.
Cristo é em você, mas para Ele ser em você, você precisa ter essa relação com o Senhor. Então, quando eu olho para o conteúdo da esperança de um crente, que se orgulha sobre a glória de Deus, glória essa que traz paz, que também mantém firmes e nos gera atitudes na direção de Deus, porque a gente já aprendeu que esperança é caminhar na direção, não é ficar estagnado, esperando as coisas acontecer. Se você tem a esperança de um objetivo a ser alcançado, você tem que ir na direção, você tem que se esforçar, você tem que ter atitude. Você está entendendo? Eu poderia dizer que a esperança ela é um imperativo para a nossa vida, porque ela exige de nós uma atitude. Ela não vai acontecer se você ficar estagnado esperando as coisas acontecerem. Ela não vai acontecer se você não tiver a atitude. Ela não vai acontecer se você não caminhar na direção daquilo que o Senhor coloca à tua disposição. Então, se a esperança nasce e provém da parte de Deus, automaticamente por Ele ser Criador, Ele disponibiliza a cada um de nós. Ele também disponibiliza para você. A segunda lição que eu aprendo a respeito da esperança é que Jesus Cristo, Ele é a esperança inabalável em minha vida e na sua vida. Ok? As nossas vidas devem estar firmemente enraizadas em Cristo. Ok? A gente precisa ter essa conectividade. É por isso que a gente está trabalhando nesses últimos meses aqui, né, a nossa identidade com o Senhor Jesus. A nossa identidade do próprio Filho de Deus. Ter o caráter, ter as atitudes, ter as ações, ter as escolhas. Ele, o Senhor Jesus, Ele é a rocha da nossa salvação. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. E é significativo que Jesus deu ordem aos seus discípulos para ir e ensinar a todas as nações, né, falando dessas promessas, falando desse amor, falando dessa glória, a libertadora, restauradora de salvação, e ainda fazendo a promessa: e eu estarei convosco até os fins dos tempos, vocês não vão estar sós. Tudo o que fizerem, tudo o que buscarem, eu vou estar se fazendo presente na vida de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente, como registrado lá em Hebreus capítulo 13, verso 8. Então, em meio às aflições, Cristo continua sendo a nossa esperança inabalável. Em meio às lutas, Cristo continua sendo a nossa esperança de fortalecimento. Em relação à salvação, Cristo continua sendo o caminho para essa salvação. E isso não é franqueado a ninguém, nenhuma entidade, nenhum outro ser. Por quê? Porque Jesus cura as nossas feridas. Ele nos conforta. Ele nos protege, Ele nos salva, Ele nos fortalece para que possamos viver livremente nele. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele está sempre presente, mesmo quando nem sempre sintamos a sua presença, porque muitas vezes nós franqueamos a quem não é de direito. Buscamos uma representatividade diante do divino. Todo ser humano busca em si uma conexão com o metafísico, com o divino. E com isso, muitas vezes, damos divindade a outros seres falíveis como nós. Nós damos divindade à natureza, ok? Nós damos a divindade ao equilíbrio dos nossos pensamentos. Nós damos a divindade a um ser humano como nós, que é falível. Você está entendendo? E aí, muitas vezes, né, Jesus Cristo sendo essa resposta, a sociedade ela não consegue enxergar que muitas vezes um vazio que faz parte do coração, esse preenchimento só vai acontecer se o Senhor Jesus fizer parte da vida. É por isso que Jesus é a esperança sempre presente nas maiores adversidades e tempestades que a vida pode proporcionar. Quando eu olho, por exemplo, lá o relato de Lucas capítulo 8, 23 ao verso 25, quando os discípulos têm que fazer a travessia lá do mar, e aí do nada, no meio da noite, começa ali uma tempestade violenta, ok? Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está tirando uma pestaninha, ele está tirando um cochilinho, ele está sossegado lá, de boa,
Os caras descem lá, Senhor, a gente vai morrer, o negócio aqui está feio, está estralando, levanta para morrer. Você está entendendo? Eu fico imaginando, o texto, obviamente, ele não está escrito dessa forma, beleza? Mas ele diz o seguinte, olha, mestre, nós vamos morrer. Eu já entendo que nós vamos morrer, eu já estou parafraseando, tipo, levanta para morrer, Jesus. Ok? Mas Jesus, ele não levanta para morrer. A palavra de Deus diz que ele, em meio àquela aflição daquela galera, ele levantou e repreendeu o vento, ok? E a violência das águas. E a palavra de Deus diz que tudo ficou calmo. Ok? Tudo ficou tranquilo. E ele faz uma pergunta para aqueles homens ali. Porque talvez é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Jesus fala, onde está a tua fé? E aí eu te pergunto, aonde está a sua esperança? As representatividades de uma deidade, de uma divindade, você está entendendo? Do metafísico, aonde você está depositando a sua fé? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega à presença de Deus se não for por intermédio dele. Então aqueles homens ali, diz a palavra de Deus, que amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, né? Quem é este que até os ventos, né? Ele dá ordem e faz a coisa acalmar, ficar tranquilo. É esse Senhor Jesus. É esse Senhor Jesus que acompanha a minha vida, a sua vida. É esse Senhor Jesus, criador da nossa vida. E aí nós podemos entender que Jesus, ele sempre está presente nas tempestades do nosso interior e do nosso exterior. A nossa esperança precisa estar somente nele. Esta esperança, quando apresentada nele, ela vai me oferecer a minha vida e a sua vida a paz. Ela vai oferecer a minha vida e a sua vida a alegria. Essa esperança, ela precisa ser uma âncora para a minha alma e para a sua alma. Que você sabe que a hora que você lançar lá, pode balançar o que for, mas o negócio não sai daquele lugar, porque ele está firme, ele está preso, ele está amarrado. Ok? E aí eu aprendo mais uma lição. Só um minutinho. Terceira lição. Jesus Cristo, ele é a fonte da esperança. Nos escritos do Novo Testamento, a palavra de Deus diz que a esperança cristã é descrita como uma melhor esperança, através da qual nós nos aproximamos de Deus. Ok? Lá em Hebreus 7, verso 18 e 19, a palavra de Deus diz o seguinte: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E eu entendo que essa melhor esperança, ela é identificada de fato por Paulo, com o próprio Cristo, sendo este a nossa esperança. Paulo registra lá novamente, vou repetir o texto de 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Mas ele não para aí. Ele ainda escreve lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. É Cristo em você. Você é essa representação. Vimos na semana passada. Que você leva essa esperança adiante. Mas para você levar, você precisa ter essa esperança viva dentro de você. Se você não divide, se você não leva, se você não coloca isso adiante, provavelmente ela ainda nem tocou no teu coração. Se você está esperando outros falarem, outros anunciarem, outros transmitirem, é porque ela ainda não faz parte do seu coração. Mas nessa noite, o desafio é você tomar para si essa esperança que também é fornecida e colocada à sua disposição. Jesus Cristo, o Criador e Salvador do mundo, Ele é a nossa esperança porque nós vivemos por meio dEle. Foi assim que foi registrado na palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso 9 ao verso 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu unigênito Filho ao mundo. Filho único.
Ele enviou a esse mundo para viver conosco, caminhar conosco, sentir o que sentimos, viver o que vivemos. Você está entendendo? Mas com uma missão: plantar essa esperança no seu coração, para que pudéssemos viver por meio dele. E aí, a João escrevendo, e João ele é o expert no amor, e ele diz o seguinte: nisto então consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para limpar, para substituir, para lavar, para santificar o pecado que faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. Desde então, a palavra de Deus sendo enviada a nós, Deus colocando à minha disposição e à sua disposição, lá em João 10:10, a palavra de Deus afirma que isso foi me colocado à disposição para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Ok? Paulo, ainda em Colossenses 3:3, vai dizer que a vida agora está escondida com Cristo e em Deus. Por quê? Porque agora você tem uma relação com esse Senhor e você pertence a este Deus. Ele também está sempre pronto para compartilhar conosco o seu amor, a sua misericórdia, a sua força. Ele está sempre pronto a compartilhar comigo e com você essa esperança. E aí eu tenho que olhar para essa esperança como um tesouro magnífico, que nós temos, que nos foi dado por Deus, que foi nos dado por intermédio do Senhor Jesus, pelo que Ele enfrentou naquela cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E com isso nós não devemos nunca hesitar em voltar e permanecer em Jesus, em ter uma relação com esse Jesus, em viver essa relação de amor, em viver essa relação de intimidade, e saber que é exatamente essa relação de amor e intimidade que impera e traz ao meu coração essa esperança e a certeza de vida eterna que o Senhor proporcionou para mim e para você. E com isso eu aprendo a última e quarta lição, que Jesus Cristo é a nossa esperança, porque o mundo não preenche essa esperança. Ok? Jesus Cristo tem que ser a esperança para você, porque não importa o que você vai procurar no mundo, o mundo jamais vai preencher essa esperança na sua vida e no seu coração. Paulo, novamente, em Timóteo 1, verso 1, ele afirma que o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. A esperança bíblica é a expectativa do futuro, com a certeza daquilo que de alguma forma nós vamos receber. A esperança no mundo, no sistema em que nós estamos inseridos, é uma possibilidade que não se concretiza. Sabe por quê? Primeiro, a iniquidade se multiplica. O ser humano continua cada vez mais se afastando da presença de Deus, relativizando a tua existência, ok? Relativizando a sua presença. Deus, ele é o Deus homeopático, é o Deus do ai meu Deus, é o Deus do pepino, do aperto, mas depois passou o aperto, as coisas se acertaram, não se há mais menção ou lembrança da existência desse Deus. Então esse mundo, não tem como eu esperar ou aguardar melhora dele, porque a iniquidade é o que impera, e ela tem se multiplicado. Mas a pergunta é, nós vamos esperar pelo melhor, ou nós vamos caminhar em direção ao melhor? A esperança do mundo é vaga e não tem uma base sólida. Essa esperança não dá frutos, mas a nossa esperança, ela tem uma base sólida. Porque Jesus Cristo, ele é o fundamento da nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o fator Deus quando fala sobre esperança. Estamos falando de uma representante ou uma representatividade viva, que não foi limitado à morte, como muitos representantes que ocupam túmulos cheios de ossos, que alguns acreditam que esses representantes podem te levar à presença de Deus, mas estão mortos, estão sepultados e não se levantaram. Mas ao contrário disso, Jesus Cristo, ele é um representante vivo. Ele não foi limitado à morte, mas ao contrário disso, ele tem vida. Ele é a história. Jesus não é parte da história, ele é a própria história. Ele é o mantenedor. Ele é aquele que movimenta a história do mundo, pois este foi criado por intermédio dele e para ele.
como registrado em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí eu te pergunto, você sabia que você só existe porque o Senhor Jesus é quem te deu vida? Você só existe e permanece nessa terra porque você é parte dessa objetivação de criação. Mais do que isso, você já parou para fazer uma análise do quanto você é importante para Deus, ao ponto desse Senhor Jesus, que você foi criado por intermédio dele, ele tivesse que dar a vida dele para poder salvar a tua alma da condenação. Mas o mundo em que nós estamos, esse mundo se corrompeu por conta do pecado. Porém, não é porque o mundo está em pecado que nós temos que viver em corrupção. Muito pelo contrário, ok? Essa esperança nos limpa. Essa esperança nos transforma. Essa esperança traz a nós a oportunidade de viver o melhor, viver o eterno. A esperança de vida eterna, que preenche as nossas vidas e dá sentido à eternidade. O próprio mundo reconhece que nós precisamos de esperança. E ainda assim, infelizmente no mundo, a grande maioria das pessoas não entende a verdadeira fonte de esperança, mesmo que ela esteja disponível para todos. A fonte poderia dar-lhes aquela paz de mente e de coração, mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio às provações, às dificuldades da vida, às dificuldades da alma. Se nós temos essa esperança viva atuando dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, se nós temos esse Senhor Jesus fazendo parte do nosso coração, nós temos a certeza de uma esperança de vida eterna. A esperança bíblica garante aos crentes a vida eterna, como em Colossenses capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança depositada para você nos céus, da qual você já ouviu falar, a palavra da verdade, o Evangelho. Na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometida há muito tempo, registrado lá em Tito capítulo 1, verso 1. E ainda em 3, verso 7 de Tito, que sendo justificados por meio da sua graça, podemos ser feitos herdeiros de acordo com a esperança de vida eterna. E aí eu quero dizer o seguinte, que essa esperança que é colocada o tempo todo à tua disposição, ela é uma herança já proposta para você. Só que você precisa tomar parte dessa herança. Você precisa se apresentar. Você precisa tomar posse dela. Se colocar à disposição dela, porque ela está aí, ó. Você está entendendo? Só que ela é uma esperança que Deus não força. Ele não força nada na sua vida e no seu coração para que você tome uma decisão. Ele não rasga o teu coração e entra lá. Ele é bem sutil. A Bíblia diz que ele vem à porta do teu coração e ele bate. E aí ele diz o seguinte, se você abrir a porta do teu coração e convidar, eu entro e faço morada na sua vida. Eu ceio com você. Eu passo a fazer parte do seu coração. Então, meu querido, minha querida, nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Mas o que Paulo quis dizer com a nossa esperança? Ele quis dizer o seguinte, que Jesus, Ele é a única esperança que nós temos. Ele é a única esperança de perdão dos nossos pecados. Ele também é a única esperança para o céu, no dia que você fechar os olhos para esse mundo e você morrer. Podemos nos alegrar não apenas pela esperança que Ele nos dá de vida eterna, mas também nessa vida presente, porque sabemos que Ele nos ama e Ele já está se colocando à disposição para compartilhar e vivenciar com você este amor. Concluo dizendo o seguinte, se quisermos desfrutar da esperança que Deus nos oferece, nós temos que reconhecer que Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele quer estar unido a você para confortá-lo, para curá-lo e para compartilhar com você a sua segurança, a esperança,
e a força que Ele coloca à tua disposição. A Bíblia diz que Jesus ele é o alfa e o ômega, ok? Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo, ok? E o fim de todas as coisas. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é aquele que está no início da criação e governará supremo por toda a eternidade. Ele existiu para todos. Jesus é a porta. Ele é a porta. Ele é o caminho. O único caminho para o Pai. Jesus, ele é o pão da vida. Aquele que veio para preencher de uma forma que nada mais neste mundo pode preencher. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é o Rei dos reis, ressuscitado e Senhor dos senhores. Jesus é a esperança que não morre, mas dá a você a vida eterna. E aí eu te pergunto, você quer ter essa vida eterna? Foi isso que foi proposto para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, a coisa não vai acontecer. Se você não reconhecer que tudo aquilo que você creu até aqui, foi te passado, foi te ensinado, mas isso não te levou de fato a ter essa relação com o Senhor. E olha que Nicodemos, ele estava lendo o que? A Torá, ele estava lendo era a Bíblia. Ele estava lendo, eram alguns salmos que estavam sendo colocados à disposição. Ele já estava tendo acesso à própria palavra e à intenção de Deus, a promessa que havia sido colocada à disposição, mas ele ainda não estava crendo nessa promessa como deveria crer. Então Jesus fala, é necessário nascer de novo. Nicodemos então fala, Senhor, como é que eu vou voltar então para a barriga da minha mãe? Nicodemos, eu não estou falando de uma condição física, eu estou falando de uma decisão espiritual para a sua vida. É necessário você reconhecer que eu sou Deus. É necessário que você reconhecer que eu fui enviado por este Deus para salvar a humanidade. É necessário você reconhecer que eu sou a esperança de vida eterna. Crê você isto? Mas se você ainda não crê, nessa noite Deus te dá a oportunidade de escolher ter essa esperança viva dentro do seu coração. E não importa se você está aqui, se você está na tua casa assistindo, se você está vendo no dia de hoje, ou talvez daqui uns 20 ou 30 anos, sei lá, você está entendendo? O importante é que você está ouvindo que Jesus Cristo é a única esperança que pode de fato te levar à redenção, à salvação e à paz eterna. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. De fato, o nascimento de Jesus rompeu todos os estereótipos, quebrou os paradigmas, desafiou os preconceitos sociais e impactou para sempre a história do mundo. E hoje nós desejamos que, assim como o nascimento de Jesus, você também nasça, você entenda o que é esse novo nascimento que lhe é proposto, você entenda o que é essa esperança que lhe é proposta, que você seja essa esperança. Desejamos que o nascimento de Jesus nos lembre daquilo que é essencial, que o acolhimento se faça presente, que a esperança se faça presente e seja você essa esperança, e que de fato cada um de nós venhamos a ser um vaso novo.
Amém. Fique em pé, vamos orar, encerrar este culto. Depois você dê um abraço bem gostoso no seu irmão. Amanhã nós não temos atividade, nem pela manhã, nem à noite. No próximo sábado, às 21 horas, estaremos aqui novamente, dia 31, próximo sábado, 21 horas. Você está mais do que convidado a estar conosco. Pai, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos, e hoje não é um dia diferente desses. Temos a oportunidade de sermos um vaso novo na Tua presença. Obrigado, obrigado pelo Teu Filho enviado a nós. Obrigado pelas promessas de vida que o Senhor tem derramado a nós e ainda tem a nos dar, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos entender um pouco mais sobre a esperança em Cristo Jesus. Entender que essa esperança tem que estar em nossos corações. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que fala, pelo Teu Santo Espírito que nos toca, ó Pai. Queremos ser um vaso novo, Deus. Queremos ser um vaso transformado, um vaso renovado, um vaso remoldado nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos deixar o nosso antigo homem, ó Deus. Que nós possamos deixar, ó Pai, o nosso antigo eu para trás, Senhor, e a partir de hoje, sermos diferentes, sermos a diferença, sermos luz, sermos nascido de novo e um vaso novo nas Tuas mãos. Nos molda, nos renove, Senhor, nos remolde, Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem de plano para a vida de cada um de nós. Obrigada. Este culto que nós Te prestamos com toda a gratidão no coração, esse culto que nós oferecemos a Ti, Senhor, em comemoração ao nascimento de Jesus. E agora, muito mais que isso, ó Pai, queremos que o Senhor vá conosco até o nosso lar. Abrimos a porta das nossas casas, dos ambientes, aonde quer que nós venhamos a estar nesta noite e amanhã e nos demais dias, ó Pai, mas Te convidamos para fazer morada e estar presente, Senhor, ainda nas nossas comemorações e celebrações, que tenhamos o pleno entendimento que estamos comemorando a vida do Cristo, Senhor Salvador, e a vida deste Cristo em nós. E é em nome de Jesus, Teu Filho amado, Deus, que nós oramos nesta noite. Amém. Feliz Natal com Cristo! Amém. Estamos sinalizados.